Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podremic FS e hoje eu quero mostrar para vocês o exemplo de um script que me foi passado por um inscrito e ele pediu para dar uma olhada assim, falou, cara, ó, o meu script já retorna os dados que eu preciso, só que eu queria dar uma melhorada na performance dele. Como que eu posso mexer nele a ponto de melhorar a performance, tá? Então, a ideia é trabalhar nesse script e aproveitar e mostrar para vocês o resultado que eu cheguei e como eu cheguei nesse resultado, por que que eu fiz o que eu fiz, para que vocês possam aplicar essa mesma ideia dentro de talvez possíveis queries de vocês aí, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Olha só, o script que foi passado é esse daqui. Então, qual que é a ideia? É uma tabela de comandas, tá? E essa tabela de comandas, ela é única, tá? Ela recebe toda comanda que é utilizada lá, fica dentro dessa tabela, tá? Então, existe uma quantidade de comandas limitada, onde a pessoa entrega para uma mesa, para um determinado cliente, e aí essa comanda, ela é utilizada, depois que ela é paga, ela volta para o caixa. E ela é reutilizada por outro cliente, por outra mesa, beleza? Então, a estrutura dessa tabela é dessa forma aqui. Então, o que que a gente precisa fazer aqui? Ó? Olha só, o script que a gente já tem aqui em mãos, ele retorna o seguinte: o número da comanda, o número da mesa onde essa comanda está em aberto, e aqui está fazendo o subselect, por quê? Porque tem itens lançados nessa comanda também, tudo na mesma tabela, tá? A gente não está falando aqui sobre mexer na estrutura de tabela, a gente está falando sobre melhorar a performance baseado no que a gente tem, tranquilo? Então, olha só, continuando aqui, a gente tem a soma de todos os itens lançados nessa mesma comanda, e aí a gente tem também o código do cliente que está responsável por essa comanda nesse momento, beleza? Então, são esses campos que a gente precisa, e aí a gente tem aqui só o filtro pelo status para pegar somente o que está em aberto, tem um agrupamento aqui para agrupar por todos os campos, certo? 1, 2 e 4, que está aqui, e tem uma ordenação pelo número da comanda. Então, olha só, vamos dar um F9 aqui para a gente poder ver o que está retornando nesse select, tá? Tem aqui o número da comanda, tem o número da mesa onde essa comanda está no momento, porque ela está em aberto e ela está lá ainda, certo? E aí tem o valor total dessa comanda somando os itens dessa comanda, beleza? E aí qual é o cliente que está com essa comanda em mãos no momento, tranquilo? Então, olha só, baseado nessas informações, a gente pode observar que a performance dele está fazendo o quê? Uma consulta não indexada de 689 registros e uma consulta indexada de 3.640 registros. Agora, olha só que curioso. Se a gente for observar aqui na tabela comanda e olhar os dados, vou dar um Ctrl End aqui, ó, e a gente tem 689 registros, tá? Então, a leitura não indexada ele fez na tabela inteira. A leitura indexada ele fez muito mais vezes do que a quantidade de registros que tem nessa tabela aqui. Então, o que que acontece? A gente está com uma fuga aqui de performance que não é a ideal, tá? Então, olha só, olhando para esse script aqui, o que que a gente pode fazer? E aí eu vou provar para você por que que índice não é tudo. Porque olha só, se eu for criar índice aqui, olhando para esse script aqui, primeiro deixa eu ver quais são os índices que tem nessa tabela, tá? Então, aqui na parte de índices, a gente tem dois índices, um aqui que é composto por cmd número, que é o número da comanda, e cmd status, que é o status da comanda que está sendo filtrada lá no where. E aí eu tenho APK, certo? APK é a sequência da comanda, beleza? Então, olha só, aqui a gente tem os índices e eles estão calculados certinho, beleza? Vamos ver o que que a gente tem aqui no nosso select para a gente ver o que que precisa ser criado índice ou alterado. Tá? Então, observando aqui, primeira coisa, status, a gente viu que ele está indexado, porém ele está indexado em um índice composto, tá? Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode separar esse índice aqui para ver se ele vai utilizar, beleza? Então, eu vou separar os campos aqui que eu vou criar índice, beleza? Estou fazendo a ordenação aqui pelo número da comanda, então já vou colocar o número da comanda aqui também, tranquilo? E aí, outra coisa aqui que eu posso ver, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ele está fazendo o where do número da comanda, beleza? A gente já adicionou ele ali embaixo. E está fazendo order na sequência de forma decrescente. Então, vou copiar aqui a sequência, ó. Lembra que a sequência é APK. Só que a APK ela é em forma crescente. Então, vou observar esses três campos aqui para a gente poder fazer a criação de índice, tranquilo? Então, vamos lá. Status, número e sequência. Vou vir, sendo que sequência é decrescente. Vou vir aqui na tabela comanda. Vou adicionar aqui, ó, cmd status, certo? Cmd número, que é o número da comanda, e cmd sequência. E essa sequência vai ser em forma decrescente, tranquilo? Então, aplico o raio aqui e aí vamos ver o que que vai acontecer. Observa que os índices que nós criamos aqui, ó, do status, ele está 0.33, não está tão bom, mas pode ser que ele resolva mesmo assim. Afinal, comandas em aberto sempre vai ser menor do que a quantidade total de comandos fechados. Mas vamos ver se ele vai pegar esse índice. Daí tem aqui ó, o número da comanda de forma decrescente que a gente acabou de criar separado, né? Ele já tinha aqui composto, mas eu criei ele separado.
ele está com uma quantidade um pouquinho menor aqui de estatística, que é melhor do que essa de status, por exemplo, tá? E aí a sequência é o melhor de todos, né? Afinal é APK, e a sequência ele está de forma decrescente, tá? Então vamos lá para o nosso select e vamos rodar ele de novo, tá? Até agora eu só fiz a criação dos índices, então vou dar F9 aqui e vamos ver o que mudou, beleza? Então vamos vir aqui na performance, e aí agora ele fez uma leitura de 80 registros apenas. Já melhorou pra caramba essa consulta aqui, tá? Tá até melhor do que eu tinha passado para o inscrito. Tomara que ele assista esse vídeo aqui para ele poder ver, tá? Porque o que eu fiz? Sem o banco de dados dele, eu fiz uma alteração no script. Eu vou fazer essa alteração aqui agora para a gente ver se a gente consegue melhorar ainda mais essa quantidade de leituras de registros, beleza? Então, olha só. Vou comentar todos esses campos aqui, porque eu não vou usar eles agora, tá? Eu só coloquei eles como referência. E vou comentar também esse script aqui, porque eu não vou mexer nele exatamente, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer uma cópia dele, e daí fica mais fácil para a gente poder trabalhar. Que daí eu vou fazendo alteração em cima dele, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, embaixo, certo? Vou manter esse número da comanda aqui, tá? Deixa eu só tirar o apelido aqui pra gente. Vou tirar esse subselect daqui, tá? E vou tirar esse subselect daqui. Então, eu estou mantendo, por enquanto, somente o código da comanda, certo? O número da comanda, na verdade, e o total dela, beleza? Então, aqui a gente pode mudar esse agrupamento para pegar só a coluna 1. Daí, o que eu vou fazer? Deixa eu colocar tudo minúsculo aqui, porque eu gosto de trabalhar com select minúsculo. Para mim, sei lá, fica mais agradável aos olhos, tá? Então tá. Agora eu preciso buscar outras duas informações. Quais são as duas informações? As que estão no subselect, que é o quê? O código da última mesa e o código do último cliente, beleza? Então como que a gente vai fazer? Baseado na sequência de forma decrescente. Então como que a gente vai fazer aqui, ó? Eu posso fazer um join aqui, ó. Join, abre e fecha parênteses, e aí eu vou fazer o select na tabela comanda de novo, olha só. Só que agora eu vou trazer algumas informações diferentes. Por exemplo, select from comanda C1, certo? Where. E as colunas que eu vou colocar aqui vão ser o quê? C1. O que eu preciso para poder fazer essa junção aqui? Primeiro, do código da comanda, certo? Então, CMD, número, na verdade, né? Eu falo código, mas é o número da comanda, vírgula. Vou pegar aqui, ó, o C1.cmd sequência, beleza? Para a gente poder pegar o sequencial dessa comanda. O que mais que eu preciso pegar? As informações que eu preciso jogar nesse subselect, que é o código da mesa e o código do cliente, beleza? Então, CMD mesa, vou colocar aqui, ó, C1.cmd mesa, certo? E vírgula C1.cmd cliente, beleza? Então, esses dois campos aqui a gente vai utilizar para poder jogar para a nossa lista de colunas aqui nesse select. E essas duas colunas aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar elas para fazer a junção dessa tabela comanda com esse select aqui, beleza? Olha só, vou colocar aqui então, ó, um apelido para esse subselect, que vai ser C1, beleza? Vou deixar como C1 mesmo. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? On C1 ponto. Qual que é o campo que eu quero juntar aqui, ó? O CMD número com o C.CMD número, certo? Que é o da tabela comando, beleza? Juntei aqui essas duas informações. Deixa eu colocar na linha de baixo aqui, fica mais fácil. Aí eu vou colocar aqui, ó, end. Qual é a outra informação que eu preciso pegar? Perceba que eu preciso juntar essa tabela aqui para buscar o último número de mesa e o último número do cliente. Então, como que eu faço para pegar o maior número de sequência da tabela comanda? É só colocar um max aqui, ó. Max, abre e fecha aqui e coloco C.cmd sequência, certo? Então eu vou pegar qual é o maior número de sequência para esse agrupamento aqui de número de comando, beleza? Então eu vou colocar aqui, posso até colocar o apelido aqui, né? Vírgula. E aí eu vou tentar fazer essa junção com o max aqui embaixo. Então eu vou fazer o quê? Vou colocar assim, ó, C1.cmd sequência igual max C.cmd sequência, que ele pega o maior número de comando e tenta juntar com essa comanda que está dentro desse select, beleza? Daí, vamos tentar fazer o seguinte, ó, rodar isso daqui para ver se funciona. F9, e ele não funciona. Por quê? Porque ele fala que a referência de função de agregação está errada. Qual que é a referência que a gente fez aqui, ó? Essa referência aqui, ó. A gente está referenciando ela dentro de uma igualdade. Só que a gente não pode fazer isso. Então, o que eu vou precisar fazer? Deixa eu juntar esse join aqui e colocar ele para fora, beleza? Deixa esse where aqui junto da comanda normal. Mantém esse max aqui e agora eu vou fazer o quê? Uma tabela derivada. Então, select from, abro parênteses e dentro tudo isso daqui para frente, ó, beleza? Fecho parênteses aqui e vou chamar de C, beleza? Posso deixar o mesmo apelido aqui, não tem problema. Daí eu vou pegar o quê? Essas colunas aqui, ó, e vou jogar elas para cima, certo? Mesma coisa, só que tem uma diferença que aqui é o seguinte, eu não preciso mais fazer o max.cmd sequência, eu posso simplesmente colocar c.cmd sequência. Por quê? Porque o max eu já fiz aqui dentro, beleza?
E aí, a mesma coisa aqui, ó, não preciso totalizar de novo. Posso simplesmente pegar e colocar c.cmd comanda total, que é essa coluna aqui, ó, certo? Pelo apelido. Então aqui, perceba que eu não estou mais usando o max. O max já foi usado lá para dentro, certo? Daí, se eu não estou usando mais o max, então significa que eu posso fazer a junção com esse cara aqui, certo? O que eu vou fazer então? Vou juntar esse join aqui, ó. E aí, aqui, ao invés de utilizar max c.cmd sequência, eu deixo somente c.cmd sequência, que daí ele está referenciando o cmd sequência que já foi calculado no max anteriormente, beleza? Eu não estou jogando o max aqui, eu estou jogando o resultado do max, é diferente. Daí, o que eu vou fazer? Vou tentar rodar esse cara aqui para ver se está funcionando, tá? F9 aqui, e aí ele conseguiu trazer resultado na tela, mas eu ainda não tenho as colunas que eu preciso aqui, que são quais colunas? As colunas de código de mês e código do cliente. Então, perceba, eu não preciso mais da sequência aqui, tá? Não preciso, eu só preciso dela para junção. E aqui embaixo eu vou colocar o quê? C1 ponto, e aí vamos ver as colunas que a gente tem aqui, ó. Dentro do C1 eu tenho o CMD mesa, tá? Posso deixar ele aqui normal, vírgula, e C1 ponto CMD cliente, certo? Daí a gente consegue buscar os dados de mesa cliente de dentro desse select. E aí a gente vai só uma vez lá na tabela comanda, tá? Por esse select aqui, ao invés de ir duas vezes da forma que a gente está indo aqui, tá? Isso uma vez adicional. Daí, o que eu vou fazer? Vou rodar aqui de novo e vamos ver se ele está trazendo resultado. Então, vamos só comparar se a gente tem os mesmos valores aqui exportados do primeiro select, tá? Para a gente poder ver se está certinho aqui. Então, vou pegar a soma e aí vou colocar aqui, ó, sum e sum aqui também, certo? Em todos os campos. Então, os valores que eu tenho, 50 para número de comanda, 207 para total da comanda, e 16 para total da mesa, beleza? Vamos rodar o primeiro aqui, ó, e a gente vai ver se a gente vai chegar no mesmo resultado. Só confirmando aqui, ó, antes de rodar, 50, 207 e 16, beleza? F9, e aí vamos somar aqui, ó, 50, o 16 lá, né, que inverteu a ordem aqui das colunas, e o 207, beleza? Então, a gente chegou exatamente no mesmo resultado. Agora, o que precisa saber? A gente precisa saber se esse select aqui é mais rápido do que o outro. Então, F9 aqui, ó, vamos vir aqui na performance. Na performance, a gente fez uma leitura de 19 registros, tá? 19 registros. Olha o tamanho da diferença do que estava antes. Lá, a primeira vez que a gente rodou, a gente fez uma leitura muito maior. Agora, vamos dar uma olhada aqui no seguinte, ó. No Plan Analyzer, para ver quais foram os índices que foi usado nessa consulta aqui. Tá? Então, vamos abrir aqui esses caras, certo? Se você não tem a versão paga do BExpert, talvez você não tenha acesso a esse gráfico aqui, tá? Mas acho que aqui no Plan Analyzer você consegue ver. Então, quais foram os índices? Comanda IDX1, tá? Que está observando o status. Lembra que eu falei, apesar do status ter uma estatística não tão boa, existe muito mais registro com status F do que com status A. Então, quando você filtra por ele, ele traz uma quantidade bem pequena de registro. Por isso, a gente consegue fazer uma leitura bem menor. E aí eu tenho aqui, ó, a PK que foi utilizada para a sequência. Então, olha só, eu nem utilizei nessa segunda consulta a sequência de forma decrescente. Por que eu não utilizei? Porque nessa consulta de cima aqui, ó, a gente estava fazendo a ordenação da sequência de forma decrescente. Isso utiliza a sequência de forma decrescente, aquele índice. Só que aqui, ó, a gente não utiliza, tá? Então, eu não preciso ter a sequência aqui de forma decrescente. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa aqui, ó, vou vir aqui na minha tabela comanda, vou tirar a sequência que eu criei, tá? Vou tirar daqui. Então, deixa eu só cancelar a transação lá, senão ele não consegue tirar porque está em uso, beleza? Então, cancela aqui também. Daí, botão direito aqui, delete, certo? Então, drop index. Daí, ele faz a deleção aqui. Qual que é o outro que eu criei aqui que não utilizou? O número da comanda, eu acho que não foi utilizado. Deixa eu voltar aqui no Plan Analyzer. Vou rodar de novo, tá? Para garantir. Então, vou vir aqui, ó, Plan Analyzer. Ó, mesma performance, tá? Excluí lá o índice da mesma performance. E qual foi utilizado aqui também? Foi utilizado status e sequência. Então, o número eu não preciso. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou deletar esse número aqui que eu criei, beleza? Então, cancela a transação aqui, vou vir aqui de novo na comanda, e aí vou deletar esse índice aqui, ó, do número, beleza? Então, faço a deleção dele e beleza. Aí, vamos fazer o seguinte. Lembra que ele usou só status e sequência. Vamos ver se ele continua com a mesma performance aqui depois de ter excluído esses índices. Então, F9, e aí vamos vir aqui na performance. Olha só, mesma quantidade de registros. E no Plan Analyzer, a gente observou que ele está utilizando ainda o status e a sequência, beleza? Agora, por que eu não vou excluir esse cara aqui? Porque eu não sei se ele utiliza alguma outra consulta no sistema dele que usa essa sequência. Eu excluí os que eu criei, que são desnecessários, beleza? Então, excluindo os que eu criei, já ficou bem melhor aqui, certo? Eu deixei só esses dois aqui, que são o suficiente.
Não vou deixar índice a mais aqui pensando no futuro, porque no futuro, quando você for criar uma nova query, você precisa observar também se essa query precisa de índice adicional ou não. Se ela não precisa, não cria. Se ela precisa, cria só o essencial, beleza? Então, perceba que só criar índice não é tudo numa query, beleza? Porque você pode até ter uma melhoria de performance, com certeza você vai ter, porém, se você escrever de uma forma um pouquinho melhor, você consegue ter uma velocidade maior nas consultas. E aqui, o que eu fiz? Ao invés de ir 2 vezes fazendo aqui subselect, eu fui apenas uma vez fazendo isso daqui, e aí eu já trago as 2 informações de uma vez só. Se você tiver mais colunas para adicionar, nesse exemplo você só adiciona aqui depois da vírgula, e nesse exemplo você adiciona mais um subselect, beleza? Então vai piorar a performance aqui, dependendo de quantas colunas você precisa retornar. Tranquilo? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Amanhã tem live, tá? Live no Instagram, tá sendo muito legal, tá indo pouquinha gente ainda, mas tá super legal lá, porque a gente tira muitas dúvidas durante a live lá. É 1 hora respondendo perguntas aleatórias a respeito de Firebird, beleza? Então, quer participar é só acessar o link do Instagram e não se esquece de dar uma passadinha também no nosso Telegram, porque lá eu deixo todos os avisos e links de vídeo, de live, de Spotify, porque agora a gente está no Spotify também, tendo as lives que são feitas no Instagram, convertidas em formato de podcast, para que você possa escutar sem precisar ficar olhando para a tela, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau e até amanhã.